A leitura do Santo Evangelho que eu quero fazer agora é de Lucas 24, 36 a 49. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 até 49. Diz assim o texto: Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para eu comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. A gente tem um texto aqui dos dias em que Jesus ressuscitado conversa com os seus discípulos e se apresenta ressurreto a muitas pessoas. Tem muita coisa que a gente poderia conversar sobre esse texto. A minha Bíblia, agora que a gente tem as Bíblias no celular, a gente pode marcar mais, anotar mais, porque a gente não precisa ter medo de eu vou trocar minha Bíblia, depois eu tenho que passar tudo para outra. Então a gente anota em uma, depois se trocar o telefone, é só escrever com a mesma conta e aparece lá. Então está muito texto anotado aqui, disso aqui. Mas eu quero ficar com o versículo 38. Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Essa foi a pergunta feita por Jesus àqueles 11 apóstolos. Certamente, os homens que mais conheciam Jesus, o Mestre, mas que estavam assustados, estavam confusos. Até para entender um pouco dessa confusão deles. Eles estão, logo versículos depois, eles estão tão alegres que não dá nem para acreditar. Sabe quando te acontece uma coisa tão boa que você me belisca para ver se eu não estou sonhando? Não tem? As pessoas não dizem isso? É tão bom que a gente acha que nem é verdade. O texto paralelo, o texto de Mateus 28, ainda revela: E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Dúvidas são comuns a todo ser humano. Quais são as dúvidas de vocês hoje? Certezas, dizem alguns, que podem nos levar para caminhos errados. Alguns dizem que é sempre bom a gente ter alguma dúvida, mas se a dúvida nos faz mal, não é bom. Quais são as dúvidas que você tem? Dúvidas comuns aos seres humanos. Vamos ver se a gente se identifica com alguma delas. Você nasce e seus pais se enchem de dúvidas. Como será daqui para frente? Como será a vida? Como é que a gente vai pagar tanta fralda? Na primeira febre, seus pais se assustam. O que está acontecendo? Será grave? Hoje,
em dia seria: será que é Covid? Vou ligar para a mamãe. A mamãe pode ajudar. O tempo vai passando e as dúvidas mudam. Como será o futuro do meu filho? Será uma boa pessoa? Terá uma boa família? Ensinei tudo o que eu precisava? Eu acho que essa dúvida está presente em cada pai, cada mãe que ama seus filhos. Será que eu ensinei tudo o que eu precisava? E aí, certa vez, um colega pastor me disse a todos nós, na verdade, num congresso de leigos lá em Conceição da Barra, pastor Mário Fukui, falou assim: o seu pai, com as ferramentas que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha, ele foi o melhor pai que ele podia ser para você. E nós vamos ser, se a gente tem um bom coração, se a gente está guiado por Deus, até errando, seremos os melhores pais possíveis. O tempo corre, aí agora você que é aquela criança que nasceu já se tornando adulto, que escola estudar, qual faculdade escolher, é tempo de namorar ou de estudar? Devo beber ou não? Devo consumir drogas ou não? Devo me casar ou não? É hora de ter filhos ou não? Que emprego procurar? Dúvidas são comuns na vida do ser humano. E essas são apenas algumas das dúvidas que a gente vai ter ao longo da vida. Apenas algumas. Quantas dúvidas nós tivemos esta semana? É porque a gente não anota as dúvidas, né? Se a gente anotasse as dúvidas, eu acho que a gente de vez em quando encheria um caderno. Fora essas dúvidas corriqueiras, existem umas que são mais complicadas. São as tais das dúvidas existenciais. De onde eu vim? Para onde vou? Existe vida em outro planeta? Existe uma vida eterna? Será que essas histórias de Jesus são verdadeiras? Nesse momento de sofrimento, pelo que o mundo passa e nós passamos, será que Deus nos abandonou? Será que existe Deus? E se existe, será que Ele se preocupa comigo? Um entre bilhões de seres humanos? Jesus pergunta, versículo 38, por que vocês estão assustados? Por que é que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Confiem em Deus, é a resposta mais simples, é a resposta mais fácil e também a resposta verdadeira. Confiem sempre em Deus. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, é fácil confiar em Deus. E tristemente é quase sempre no momento em que tudo vai bem que as pessoas acham que está tudo indo bem porque elas são especiais e sabem fazer qualquer coisa, e daí acabam por abandonar Deus no momento em que tudo vai bem. Mas quando tudo vai bem, é fácil confiar em Deus. Mas e quando começa a desandar? A saúde balanceia, o casamento balanceia, os filhos estão numa idade complicada, os pais já idosos estão numa idade complicada, o mercado de trabalho está complicado, os preços das coisas estão nos fazendo temer a década de 80 e 90, onde aquela maquininha começava no corredor de um mercado e até meio-dia tinha que voltar. E era comum você comprar um produto, um litro de óleo, por exemplo, que tinha 5, 6 etiquetas, uma pregada por sobre a outra. Medos, dúvidas. É nesse momento que o inimigo se aproveita para encher a nossa cabeça ainda mais de dúvidas. Dúvidas que costumam nos afastar de Deus, da comunhão com os irmãos. Mas no momento da dúvida, é preciso fazer o caminho inverso daquele que o inimigo quer que a gente faça. É hora de buscar a resposta em Deus, é hora de mergulhar mais na leitura, no estudo da palavra de Deus, na participação nos cultos. Existem tantas formas da gente fazer isso hoje em dia, que eu posso, acho que afirmar, que geração nenhuma teve
tanta oportunidade de estudar a palavra de Deus como nós temos hoje. Acredito que nenhuma geração teve tantos recursos antes. Eu estava olhando o Instagram, agora já nem lembro se foi hoje cedo, hoje bem cedo. Estava olhando e aí eu vi que o pastor Franco Thomassen, se não conhecem, o pastor Franco faz transmissões também de estudos bíblicos. Ele criou uma modalidade nova lá de estudo bíblico. Tem uma série de lições, e ele vai fazer classes com 20 inscritos, e ele vai ensinar a palavra de Deus desta forma. Qualquer um pode se inscrever. Não precisa ser lá da congregação dele. 20 pessoas por quê? Porque é um grupo bom, não é grande demais, não é pequeno demais, a gente pode se ajudar. Então esse é só um dos exemplos. Quanto a gente pode estudar a palavra de Deus agora, mas no momento da dúvida parece que a pessoa vai para longe de Deus. Ah, eu estou com esse Deus, ele não está me resolvendo nada, vou procurar uma igreja onde Deus é poderoso e vai resolver. Olha, Deus é um só. E o verdadeiro Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele vai responder à oração dos verdadeiros cristãos. Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Você confia em Deus? Essa é uma pergunta um pouco mais complicada do que ela parece no primeiro momento. O que é confiar em Deus? Você crê em Jesus? Jesus Cristo, seu Salvador, que morreu numa cruz para te salvar? Ou tem dúvidas disso? Se você crê, se você confia nele como seu Salvador, se você sabe que ele quer salvar a todas as pessoas, então por que não espalhar essa notícia? Não testemunhar com o coração. Falar daquilo que está lá dentro do coração. Não é simplesmente mandar figurinha pronta de WhatsApp. É bonitinho, é legal. Acompanhando um bom dia, é ótimo. Mas e o seu coração? Fala como de Jesus? Aquilo alguém falou para você. Mas você fala como? Para as outras pessoas. Lembre do que Jesus disse: vocês são testemunhas dessas coisas. Ele falou aos apóstolos que nos repassaram por escrito essa verdade, e hoje nós somos testemunhas de tudo que Cristo fez. Somos os embaixadores da boa nova da salvação, salvação que Deus começou e quer aperfeiçoar em nós. Por isso, o Senhor, em sua misericórdia, nos deixou o batismo, nos deixou a Santa Ceia, nos deixou a sua palavra, e nestes meios o Senhor vem, nos fortalece a fé, nos perdoa, nos torna fortes para resistir aos ataques do inimigo. Ele cuida de nós com carinho, com amor, e na companhia dos irmãos, o Senhor nos capacita a um testemunho fiel, dedicado, levando Cristo para todas as pessoas que ainda não o conhecem. Isso é simples, cada um de nós pode fazer. Às vezes a gente pensa assim: ah, eu precisava ir para o seminário para testemunhar Jesus, lá vou ter que estudar grego, hebraico, a história da igreja do primeiro até o último ano, fazer provas por 5, 6, 7 anos e continuar estudando a vida toda, daí eu posso ser uma testemunha de Jesus. Não, isso você precisa para ser pastor da igreja luterana. Para ser testemunha de Jesus Cristo é colocar para fora a sua fé, falar para o seu amigo, para o seu vizinho, para a pessoa que agora descobriu que está com Covid, está preocupado. Falar que mesmo doente, continua nas mãos de Jesus. Por que é que vocês estão assustados? Porque há tanta dúvida na cabeça de vocês. Confiem em Deus, testemunhem a fé que vocês têm, não precisa inventar. É só aquilo que a gente já conhece. A confiança em Deus nos traz paz. Mas o que é confiar em Deus? Repita a pergunta e vamos tentar alguns exemplos. Da própria palavra de Deus. O que é confiar em Deus? É seguir como Abraão, saindo da sua terra, porque Deus assim tinha mandado. É acreditar que seria uma grande nação, mesmo quando aos 100 anos ainda não tinha nenhum filho. É ver este filho crescendo e ouvir Deus pedindo, algo que cada vez que eu leio me arrepia. Me ofereça seu filho em sacrifício. É sair para cumprir essa ordem de Deus. É ter que olhar para o filho que está angustiado, preocupado em fazer um bom sacrifício a Deus, e pergunta: onde é que está o carneirinho?
e responder com fé, mas certamente com muita angústia: Deus vai providenciar. Confiar em Deus é como Jó. Resistir aos insultos dos amigos, da família e permanecer crendo no Senhor é perder tudo e ainda assim não amaldiçoar aquele que deu e tirou. Não são essas as palavras de Jó? Quando falam amaldiçoa esse seu Deus, ele diz: olha, foi Deus que deu, foi Deus que tirou. Confiar em Deus é como Davi sair do meio dos seus parentes para ser o maior rei de Israel, seguindo os ensinamentos do Senhor. Confiar em Deus é como a menina Maria, que ainda solteira, ao saber que seria mãe do Senhor Jesus, responde: aqui estou, que se cumpra em mim, ou que se faça em mim a tua vontade. Confiar em Deus é, apesar de dúvidas, seguir no caminho de Deus. Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Talvez nós não fiquemos assustados quanto ao nosso futuro eterno. Nós aqui somos privilegiados. A gente confia no Senhor Jesus Cristo e convive com Ele, com o Santo Sacramento, com a Sua Palavra, com o perdão dos pecados. Nós sabemos que, pela fé, somos salvos. Mas certamente nós temos dúvidas a respeito do futuro eterno de muitos de nossos amigos, de muitos de nossos parentes. O que é que será deles depois da morte? E eu, cada um de nós, o que eu fiz para mostrar Jesus para essa pessoa? Ah, lá vem o chato de novo falando de Jesus. Esses chatos vão levar muita gente para o céu. Não é empurrar Jesus goela abaixo dos outros, mas é testemunhar. Cada vez que Deus nos dá a oportunidade, nós temos a resposta certa para essa pergunta da questão da morte, aquela que não deixa dúvidas. Confie em Jesus e você será salvo. Se essa notícia permanecer em nós e chegar a outros, todos que creem terão a vida eterna. Na verdade, já temos. Esperamos o dia de partir para lá. Essa é a maravilhosa notícia da Páscoa. Jesus ressuscitou e vive eternamente. Um dia, que só Deus sabe, o Salvador voltará para mandar os condenados à perdição, à condenação eterna, e para levar consigo os seus fiéis. Estes, aqueles que permanecerem em Cristo, que Deus permita que cada um de nós permaneça em Cristo até o último segundo de nossa vida, aqueles que permanecerem em Cristo irão para a vida eterna. Repito pela última vez o versículo 38. Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Confiem em Deus, testemunhem em Jesus Cristo. Por meio do nosso testemunho, o Senhor ainda chamará muitas pessoas e essas pessoas serão salvas. Pois a todo aquele que crê em Jesus Cristo, já passou desta morte para a vida. Que Deus nos abençoe, é uma tarefa muito bonita. E que Deus nos abençoe. Amém.